Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, ao PodFlash, podcast que vai acelerar seus resultados na fotografia. Eu sou Rodrigo Passarelli e hoje eu vou conversar com minha grande amiga, minha retratista, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, não só como pessoa, obviamente, como profissional também, super competente, Tereza Sá. Muito obrigado por vir, Tereza. Veio de São Paulo, olha só que legal, veio de São Paulo para fazer esse podcast aqui especialmente e também fazer uma sessão de retratos. Eu estou bastante feliz com o resultado que o podcast ele está proporcionando para as pessoas, porque eu estou vendo que vocês estão aderindo ao formato, vocês estão curtindo a ideia de chegar aqui, conversar sem roteiro, conversar profundamente sobre assuntos sensíveis, conversar sobre coisas que as pessoas não estão falando naturalmente no mundo da fotografia, mas que são importantes para o mundo da fotografia, para você se desenvolver profissionalmente, para você se desenvolver pessoalmente e, obviamente, você melhorar o mercado como um todo, tá? E, obviamente, a gente está aqui nesse podcast com os nossos apoiadores que fazem o mercado melhorar todos os dias também. O primeiro deles é, sem dúvida alguma, a comunidade Agenda Milionária, que é o lugar que você vai aprender 3 competências fundamentais para você se desenvolver profissionalmente e ter um negócio sustentável. São elas marketing, vendas e gestão. Marketing para você comunicar aquilo que você faz, né? Você vender o seu trabalho para as pessoas que você quer vender. As vendas, obviamente, para você ter um oxigênio ali para sobreviver ao mercado, para você ter recursos financeiros, para você poder colocar seu filho numa escola melhor, você poder viajar, você realizar seus sonhos, fazer o que bem entender, né? Sem vendas, literalmente, você não consegue se sustentar por muito tempo no mercado. E a terceira competência é a gestão. Gestão financeira, gestão emocional, gestão dos seus colaboradores, gestão dos seus clientes. E a gestão é fundamental para você movimentar os recursos da maneira correta. Sem essas 3 habilidades, nenhum negócio sobrevive no mundo, tá? Seja você dono de uma padaria, seja você um fotógrafo, um filmmaker, seja você um vendedor de água, tá? Você sempre precisará dessas 3 competências. O nosso segundo apoiador é o Lucas Lapa. O Lucas Lapa, que é uma loja de equipamentos virtuais. Uma loja virtual de equipamentos, na verdade, tá? Lá você tem todo o sistema que você precisa para montar aí o seu negócio de fotografia. Desde HDs, câmeras, lentes, computadores, tudo que está relacionado aí ao mundo da fotografia, iluminação, strap, bolsa, bag, coisa do tipo, tem tudo lá dentro, tá? Ele tem a entrega mais rápida do Brasil. Eu acho que é impossível você achar uma loja virtual com uma entrega tão rápida quanto a do Lucas Lapa, tá? Sem contar que você tem cupons de descontos que ele libera para vocês no Instagram frequentemente, tá bom? Recomendo que vocês façam seus orçamentos com o Lucas Lapa, porque você não só vai ter a segurança de comprar num lugar bom, num lugar que entrega rápido e com preço justo, tá? Praticado abaixo do mercado que vocês encontram normalmente, Mercado Livre e coisas do tipo, tá bom? E o nosso terceiro patrocinador é a Album. A Album, que é uma startup voltada para os fotógrafos e todas as pessoas que trabalham com audiovisual de maneira geral. A Album, ela tem hoje mais de 140 mil usuários e ela está em mais de 40 países. Então, assim, lá você encontra tudo que você precisa, literalmente, para você gerir o seu negócio. Você tem CRM, você tem o Album Pay, você tem lá ferramentas de diagramação de álbum, você tem também realidade aumentada para você encantar seus clientes, mas não só isso. Lá você tem uma plataforma completa, até mesmo para você criar seu site dentro da Album, tá? Site rápido, site com um domínio bonito, o site com uma experiência boa ali para os seus clientes também. A maioria dos fotógrafos que eu conheço, geralmente eles estão usando o site da Album para fazerem os próprios sites e mostrarem seus portfólios e seu trabalho para os clientes, tá bom? Recomendo demais a Album. Se você não segue, se você não conhece, é porque realmente você não vive nesse planeta, tá? A Album é a maior empresa nesse segmento aí que a gente tem. Beleza? Então, link na descrição do vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça, vai lá no YouTube ou vai lá no Instagram do Agenda Milionária ou do PodFlash, que você vai encontrar os nossos patrocinadores lá, tá bom? Vamos pro papo que hoje vai ser bastante interessante. Vou te chamar assim porque, né, a gente já tá aqui com um certo grau de amizade, né? Mas a Tereza, vamos lá. Parte das pessoas que estão aqui, elas já conhecem o seu trabalho. Eu acredito que se você também não conhece, está ouvindo a gente, você precisa conhecer, porque é um trabalho com muita profundidade, é um trabalho muito sensível, muito interessante de ser analisado, um trabalho muito interessante de você conhecer
porque ele é diferente, de certa forma. A gente está acostumado a ver casamentos, a gente está acostumado a ver ensaios, newborns, e você tem uma abordagem um tanto quanto diferente. Uma abordagem sensível, uma abordagem profunda. Eu, particularmente, já conheço o porquê disso, mas eu queria que você colocasse para as pessoas quem é a Tereza, por que ela faz o que ela faz, como que ela chegou nessa linguagem na fotografia dela, porque eu tenho certeza que muitos insights vão sair daqui para as pessoas e elas vão conhecer uma versão e uma visão diferente da fotografia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Lembrei uma história do Lucas Zappa, eu vou contar no final. Me lembra? Tá, vou deixar. Tá. Então, meu pai era fotógrafo, né? De hobby. Então, eu cresci com essas referências, né? De fotografia de rua, fotografia de arquitetura, retrato da família. Então, eu acho que isso já moldou bastante o que eu comecei a enxergar, né? Na vida. Porque eu já estava enxergando não só a vida como uma novidade, né? Como uma criança enxerga, mas também pelos olhos do meu pai. Né? Meu pai me teve um pouco mais velho, então o olhar dele para a vida já era diferente. Legal. E deixa eu ver o que mais. E diferente como você diz, ele enxergava as coisas de uma forma diferente, ele tinha uma sensibilidade, ou ele só era aquela pessoa que olhava para uma coisa e falava assim, como é que essa coisa foi construída, talvez? Ele entendia que ele gostava das coisas simples. Sim. Então, lá em casa, eu tenho que fazer uma curadoria, mas ele veio do interior do Maranhão, Pindaré-Mirim, e ele tem fotografias de lá, de cabeleireiro, que é dentro de uma casa de barro. Tá. E a pessoa que está tendo o cabelo cortado, ela está literalmente vendo um espelhinho, como é que está ficando. Um espelhinho que ela segura na mão. Então, as coisas simples, a vida. A vida acontecendo. Nem maior, nem menor, só o que era. Né? Então, conseguia mostrar essa beleza. Né? Ele via, porque senão ele não ia fotografar. Né? A gente fotografa o que a gente quer ver de novo, o que a gente acha... Desculpa. O que a gente acha interessante, que conta um pouquinho da história da gente como sociedade. Então, acho que isso me ajudou muito. Então, tem fotografia assim na praia, perto do rio também, os meninos jogando futebol e correndo contra a luz. Então, eu vivi com essas referências do meu pai, do olhar do meu pai. Entendi. E, assim, do mercado, depois eu entrei para... eu tirei bastante foto, né? Meu pai me deu uma câmera quando eu tinha 5 anos, porque ele não podia dar a câmera dele, obviamente. E eu cresci, né? Eu vou pular alguns anos. Tá. Quando eu entrei para a faculdade, tô fazendo muito mas estou lembrando aqui, vendo o que eu pulo. Vai lembrando no meio do caminho. Mas eu lembro que no segundo semestre eu comecei a fazer umas fotos para a minha faculdade, e aí foi quando eu entrei mais para o meio corporativo. Então, evento corporativo, você aprende a lidar com tudo, porque tudo dá errado o tempo inteiro, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ser sensível. Por quê? Porque dá errado, porque você está lidando com as variáveis, e as variáveis são as pessoas. Né? Vai vir cada uma de um contexto, e às vezes, o trânsito atrasou, o avião atrasou, tem que substituir palestrante, e muita gente se irritava com isso, né? E para mim era, tipo, não, tá rolando, é a vida. Entendi. É a vida. Então, sempre vai ter alguma variável acontecendo. E aí, durante esse período, eu comecei a me interessar um pouco por fotografia de moda, né? Que você tem muitas cores, composições diferentes. E durante o período recente que a gente viveu, eu endireitei mais o meu trabalho pro retrato, pro comercial e pro retrato. Tá. Né? Então, eu venho com essa carga do meu pai, dessa experiência de eventos corporativos, dessas variáveis todas. Legal. E comecei a ir um passo de cada vez. Eu acho que todo mundo estava tentando fazer isso, né? Um dia de cada vez. Porque você não sabe de qual contexto que a pessoa está vindo, o que ela viveu para chegar até ali. E, às vezes, você nem precisa saber. Eu escrevi ontem sobre isso no LinkedIn. Às vezes, você não precisa ser terapeuta da pessoa, né? Para o retrato acontecer, não. Você precisa de uma informação ou outra, fazer uma boa leitura corporal dela, saber
a parte técnica, que é óbvia, né? E entregar ali talvez um pedacinho da pessoa que ela não estava enxergando, né? Esse é um feedback que eu costumo ter. Tipo, nossa, né? Saí bem. Entendi. Gostei, né? Você tem uma definição para retrato sua? Ou você segue definições que as pessoas colocam na vida? Cada um vai falar um pouquinho de alguma coisa, né? Mas acho que o retrato, esse que a gente toca, que a gente faz download, eu acho que ele é mais para contar a história da gente, assim. Quem foi essa pessoa? Tá. É só pra gente ter, né? Esses dias eu fotografei uma pessoa que, não sou muito ligada em retrato. Cara milionário. Não sou muito ligada em retrato e tal. Acho que é coisa de quem precisa de Instagram. Eu falei, cara, tu é casado, né? Eu tô vendo tua aliança aí. Então, daqui a pouco você tem filho. Eu tenho filho. Pois é. E como é que você vai falar como você era nesse período que que o teu filho é novo, assim? Que ele não vai lembrar de você. Então, é legal ter um retrato seu com ele. Uma coisa que vai mostrar assim, o teu olhar mais entregue. Eu acho que o retrato vai muito disso. É o olhar mais entregue da pessoa quando ela consegue literalmente se soltar. Tá. E aí você consegue fazer a direção e você faz a fotografia. Você deixa a pessoa ser ela. Entendi. Você não Legal. precisa moldar, você não precisa, né? Tanto é que você sabe, a minha direção, ela tem muito silêncio. Aham. Às vezes eu falo, põe a mão na cara. Põe a mão na cara. Aí a pessoa, onde? Eu sei lá, do jeito que você põe. Entendi. Né? E às vezes as pessoas fazem umas coisas tão diferentes que se eu for falar exatamente o que ela tem que fazer... Ela não vai fazer o que eu deveria. Eu gosto dessa abordagem porque eu dirijo as pessoas assim também. Eu falo assim, passa a mão no seu cabelo. Ela, como? Eu falo assim, como você passa normalmente. Cinematograficamente. E eu vou... Só que aí não fica natural, né? Só que o que eu quero dela é o movimento. Sim. E para mim, uma fotografia, ela precisa ter vários elementos, obviamente, mas o principal elemento é a pessoa ser ela. E eu gosto da fotografia espontânea justamente por isso, porque ali eu tiro todas as máscaras sociais daquela pessoa. Eu não estou construindo uma imagem, né? Porque a gente tem uma boa definição de retrato sobre isso, né? A gente pode falar depois sobre isso. Uhum. Mas eu não estou construindo uma imagem para fortalecer a comunicação dela, para ela vender mais. Na verdade, eu estou fotografando aquela pessoa pelo que ela é, sem as máscaras dela. Ela pode usar maquiagem, ela pode colocar uma boa roupa, ela pode fazer uma boa pose, pode ter uma iluminação perfeita, mas, de qualquer forma, eu ainda tenho que pegar aquilo que ela tem de verdadeiro nela, né? Sim. E o que ela tem de verdadeiro não é só construído por mim. Eu acho que o que ela tem de verdadeiro é o que ela permite com que a pessoa mais íntima dela tenha acesso. E eu acho que o mais legal de tudo na fotografia é justamente essa conexão, porque, a gente estava falando de um amigo que gosta de uma direção mais específica, mais técnica. Tá tudo perfeito, não tem nada de errado nisso, né? O que não é o meu caso, porque eu gosto justamente desse movimento. Eu gosto de estar conversando com a pessoa e eu fotografar ela. Ela sorri de um jeito específico, porque aquilo ali, a beleza dela, ela é construída não só, obviamente, por essas coisas que a gente falou, né, de roupa, acessórios e coisa do tipo, mas por ela mostrar para as pessoas assim, cara, eu sou assim, eu sorrio assim, eu mexo assim no cabelo. E essas especificidades, elas são importantes para ter aquele senso identitário de que essa pessoa que eu estou construindo, que eu estou retratando, na verdade, ela já está construída. Sim. Ela só precisa ser revelada. E é Perfeito. completamente diferente, porque não sou... Assim, a gente constrói o retrato, mas a gente não constrói a pessoa. A gente constrói a fotografia, mas a gente não constrói a pessoa. O poder que a fotografia tem, ao meu ver, é uma visão particular. Não quer dizer que todo mundo precisa ser assim. Mas a minha versão de fotografia, ela é a versão onde eu posso mostrar para o mundo, através de uma imagem, todo o poder que aquela pessoa tem. Só que eu não quero que aquele poder ele fique restrito à minha visão só. Porque se eu controlo tudo, de certa forma eu vou estar controlando aquela pessoa também. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ela fique liberta disso. Entendeu? Eu quero que ela coloque pra fora. Ela gosta de posar como? Tá, assim, mas talvez desse jeito aqui fique melhor. E desse jeito, com o seu jeito e mais o meu jeito, a gente vai realmente... Criar uma coisa. Exatamente. Funcionar melhor. Então, é interessante falar isso, porque eu faço muito retrato também para quem quer se posicionar melhor no mercado. E aí a gente faz orientação quanto a tudo, né? E eu sempre peço alguma roupa que a pessoa gosta mais.
tá? Porque ela vai se sentir mais à vontade. Legal. Ali. E ela pode ser ela mesma. Tá. Né? E não é que ela não vai ser ela mesma nessa fotografia de posicionamento, essa questão. A gente vai só pegar um ponto que precisa ser fortalecido na percepção das pessoas que estão trabalhando com ela, ou das marcas que ela quer se envolver, ou em relação aos novos lugares onde ela vai ser vista. Tá. Né? Então, é bem diferente, assim. Uma coisa não anula a outra. Tem muita gente que, mas não vai ser eu. Entendi. Vai. É só estratégico. A gente vai fazer uma parte de você aqui, você vai usar durante tanto tempo, até conseguir ir para esse outro nível. Sim, interessante isso. E aí, depois você faz o que você quiser, né? Eu falo que tudo importa até não importar mais. Total, legal. Então, não importa você estar alinhado, com a sua vestimenta alinhada? Claro que importa. Tá. Importa até quando? Até não importar mais. Entendi. Até você não precisar mais disso. Até lá vai ter que ser uma coisa alinhada à outra. Teu conteúdo, Um planejamento ali estratégico para exatamente. ela acessar o que ela quer. Só que o negócio é que ela virou outra coisa, né? Com conhecimento e toda a experiência depois. Mas é basicamente isso. Legal. Eu tava conversando isso com uma cliente minha, que ela tem que atualizar os retratos dela. E ela falou, olha que legal. No período que a gente fez os retratos dela, ela fazia reuniões home office, né? E ela não abria a câmera de jeito nenhum. Porque o escritório dela tava... de home office, estava dentro do quarto do filho dela. Então era assim, um quarto de criança. Então não transmitia o posicionamento que ela queria. Ela é uma mulher e é interessante porque ela trabalha num meio completamente masculino com leões, sabe? Então ela tem que ter um posicionamento muito forte e ela é muito nova. Então havia essa distância, vamos dizer assim, né, entre o posicionamento que ela precisa assumir, a força que ela tem que ter e o posicionamento que ela tem que conquistar perante aquelas pessoas ali. E durante esse período que ela não abriu a câmera, ela só usou as fotografias que a gente fez, que era uma fotografia completamente estratégica para ela. Até chegar o momento que ela precisava estar presencialmente com eles. E aí ela me falou assim, eu tenho um trabalho que eu só preciso de 7 dias presenciais. Nesses 7 dias, eu me mantenho justamente como a gente criou nossas fotografias. Com força, com blazer, sabe? Com uma cor onde as pessoas vão me respeitar. Porque a percepção que as pessoas tiveram quando ela foi pro trabalho presencial era, caramba, você é bem mais nova do que eu pensava. E isso é legal porque quando ele fala isso para essa pessoa, você vê que aconteceu o alinhamento entre a imagem, a força da comunicação e o posicionamento que ela queria assumir. Só que o posicionamento é uma coisa, né? A imagem é uma coisa, a força na voz é outra coisa, a maneira como ela lidera é outra coisa. E isso tudo, né, gera um complemento que, como consequência, posiciona ela no mercado. E olha que interessante, hoje ela lidera centenas de pessoas pelo mundo, só que agora, como ela construiu essa imagem forte, e ela conseguiu acessar o patamar que ela quer, ela falou assim, ó, agora, a minha nova atualização, eu preciso ser uma pessoa mais acessível, para não ter distanciamento. Porque antes eu precisava conquistar um espaço. Eu conquistei esse espaço estrategicamente. Eu não abri a câmera durante 1 ano. Mas agora que eu estou presencialmente, agora que eu estou liderando pessoas diferentes, eu preciso que as pessoas sejam abertas comigo. Só que eu preciso ser acessível, porque a imagem que eles construíram de mim durante esse 1 ano era de uma pessoa forte, determinada, que estava disposto a brigar pelo espaço com as outras pessoas. Né? Isso é muito interessante, porque a comunicação dela, o poder que ela tem de conhecimento e coisa do tipo, já estava muito bem posicionado em relação ao que ela fazia. Só que a imagem não. E aí a gente, estrategicamente, pensou numa forma de como chegar até essas pessoas sem que, obviamente, elas brigassem literalmente pelo espaço, mas que ela conquistasse o respeito deles através da imagem dela. E funcionou. Isso é muito importante. E até é interessante que as pessoas percebam isso, porque a gente tem uma discussão muito interessante com um dos nossos amigos, que é o João Mena, que ele fala, que inclusive eu quero trazer ele aqui para o podcast da gente, que é sobre a importância da pessoa se vestir bem, né? E muita gente negligencia isso. E parte do posicionamento, a gente sabe que a comunidade Agenda Milionária, ela é um produto de posicionamento, mas a maneira como você tem a sua postura relacionada ao seu trabalho, ela é uma coisa dentro de um monte de coisa. Né? Você vai aprender a precificar, você vai aprender a achar as pessoas certas,
achando as pessoas certas, você vai entender que você precisa se vestir melhor para essas pessoas, porque a sua postura de modo geral, que é a sua maneira de falar, a sua maneira de andar, a sua maneira de se vestir, ela vai comunicar o que você quer para aquelas pessoas, né? E todo esse complemento é importante, até mesmo para as pessoas entenderem que todo profissional ou toda pessoa precisa passar por um processo de retrato, né? E é interessante porque quando a gente traz para dentro a importância do retrato, a gente entende a importância do retrato, que não é aquele recorte que a gente costuma fazer, né? Mas sim o desenvolvimento daquela escrita da história da pessoa, ela começa a perceber a relação de maturidade que ela tem com a relação da idade que ela tem. Total. E isso é muito legal, cara. Isso é muito... Total. Para mim, foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceram até na minha jornada, inclusive. Eu acho que todo fotógrafo, inclusive, devia passar por uma sessão de retrato, só para poder ver a diferença que faz, né? Eu lembro que teve uma época, quando eu estava trabalhando com um evento corporativo, que a gente tinha uma equipe, sei lá, a gente chegou a ter 18 pessoas, mais 13 fotógrafos, assim. E eu tive uma reunião única com eles, falando sobre tudo, o que eu esperava deles e, claro, né, tinha evento esportivo, vai de bermuda. Tinha evento no bloco X, esse auditório é o mais importante. Então, não pode ir de bermuda, tem que ir bem alinhado, né? Eles não colocam um auditório de difícil acesso até para marcar qualquer coisa lá. Tá. Eu lembro que teve um fotógrafo que eu encaminhei para esse auditório. E aí, era um dia que estava cheio, né? Eu estava em outro evento. Quando eu chego até o auditório para ver ele, ver se estava tudo bem, ele estava de bermuda caqui, uma t-shirt branca e um tênis branco, esporte. E eu falei, e aí, conseguiu as fotos? Não, consegui, certinho. Eu, beleza, quando acabar só me passa. E não chamei mais ele. Tá. O que eu vou fazer? Tipo, troca de roupa para continuar fotografando? Não. Já tinha falado que era um evento importante, né? Que tinha gente que, poxa, tá esperando o melhor do melhor. Aí fica parecendo que é um técnico, fica parecendo que você não sabe onde você tá pisando, Entendi. assim, né? Porque parece que você não se preparou, parece que você foi avisado aqui em cima da hora. Então, passa várias mensagens que a gente não quer. Total. Né? A mesma coisa quando já aconteceu comigo, né? Falaram assim, mesmo auditório. Eu fui, não, fui com a minha roupa mais alinhada. E era uma galera jovem. Aí eles falaram assim, nossa, você veio arrumada pro evento? Eu falei, esse é o nosso melhor auditório. É assim que eu venho pra cobrir vocês. Não, obrigado e tal. Ficou meio assim, né? Mas antes, mais do que menos. Tem um aluno que ele fala que... Ele tem uma frase muito boa. Ele fala assim, ó... A sua imagem chega primeiro que você. Eu acho essa frase excelente, porque é justamente isso. A sua imagem chega primeiro que você. Chega enquanto você está em silêncio. Tem essa também. Legal. Porque é justamente isso. A primeira percepção que a pessoa tem sobre eu vou até abrir uma aspa bem grande aqui sobre a autoridade, porque a gente sabe que dentro da comunidade a gente já falou sobre isso, né? A primeira percepção de autoridade que a gente tem é em relação à imagem. Eu até estava conversando isso recentemente com uma estrategista. Ela estava falando, por mais que você não tenha um bom produto, se você tiver uma imagem muito boa, você vai conseguir vender bem seu produto. O problema é sustentar isso por muito tempo, né? E o que acontece muito, hoje a gente tem alguns fotógrafos, não vou dizer que são todos, claro, né? Não quero ser negligente, que são fotógrafos ok, são bons fotógrafos. Eles entregam o trabalho deles. Mas eles estão num ambiente onde a oportunidade que eles têm ali é única. Não é toda pessoa que tem. E a maneira como ele está em relação à postura dele com esse ambiente faz com que o trabalho dele acesse as pessoas que precisa. E, consequentemente, ele consiga cobrar mais caro. Isso é muito interessante porque prova que você não precisa ser um fotógrafo excelente, o melhor fotógrafo. Você só precisa estar alinhado com a sua comunicação. E a sua comunicação é tudo. A maneira como você fala, a maneira como você veste, os network que vocês fazem, a fotografia que você comunica, para quem você comunica, o preço que você cobra, tudo isso. Então, a fotografia ela é um subproduto dentro de uma oferta muito grande. Muitas coisas que tem que ser alinhadas ali, né? E quando a gente fala de oferta irresistível, uma oferta boa, uma oferta forte, a gente não tem só fotografia, porque ela é insustentável, né? A gente tem a fotografia como um produto que vai chamar a atenção no primeiro momento, mas se todo o resto não estiver bom, a pessoa não se sustenta muito tempo no mercado. E é muito interessante ver isso também, porque às vezes a gente encontra fotógrafos, muitos fotógrafos, na verdade, que são muito bons, mas
não conseguem cobrar aquilo que deveriam, né? Por quê? Porque tem uma fotografia muito boa, mas todo o resto é desalinhado. Todo. Só que aí não é um alinhamento só do negócio. É espiritual, familiar, Um monte de coisa. financeiro. É todo. É só um reflexo, né? Uma vez eu falei assim pra uma amiga que o meu diferencial é que eu não encho o saco. Eu entro. Esse era o meu diferencial, principalmente no meio corporativo. Eu entrava, ninguém me percebia e eu ia embora. Tá. Precisa de fotografia posada? Não. Tá. Então vou aprender ali os movimentos de cada pessoa que está falando, pegar todos os detalhes que precisa e vou entregar. Né? Não tem que encher o saco, não tem que atrapalhar, não tem que entrar e sair. Tá. Né? E eu acho que ainda mais com o Instagram, as pessoas ficaram um pouco, eu não sei dizer, mas elas se emocionam com números, né? Tá. E aí ficam emocionadas que tem não sei quantos seguidores, né? Que tem curtida e tal, e esquece do principal, que é ali, onde ela tá. Aqui e agora para fazer a fotografia. Né? O que está acontecendo no evento? Sobre o que é? Quem é essa pessoa na minha frente? Legal. Né? O que ela tem? É sobre o outro, né? É sobre o outro. Sobre o outro. Você tem que esvaziar você de você mesmo e tentar julgar menos possível a pessoa na sua frente, o ambiente, qualquer coisa, e fazer teu trabalho. Tá. Né? Porque se tivessem pedido opinião, iam falar. Qual que você acha? Legal você ter levantado isso, porque me gerou uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você fotografaria qualquer pessoa? Desde uma pessoa que você não admira, mas você sabe que tem uma posição de respeito, ou não tem a posição de respeito, mas tem uma posição importante, até uma pessoa que você admira muito? Existe um limiar para isso, ou você é só daqui para frente e daqui para trás não? Não, trabalho é trabalho. Tá. Eu não fotografaria uma pessoa que fosse mal educada. Tá. Igual aconteceu, uma juíza queria fotografar comigo e ela foi mal educada com a pessoa que faz o atendimento para mim. Tá. Então, um dia antes, assim que eu tive a oportunidade, eu liguei para ela e falei que a gente não ia fazer o retrato dela. Tá. Ela disse que ia me botar na justiça e óbvio Normal, né? que ela não colocou. Entendi. Porque ela não cumpriu com a parte dela e a gente exportou a conversa dela sendo assim, tratando mal a minha equipe, meu braço, né? Então, eu não fotografaria pessoas assim, como não fotografei, como não vou fotografar, né? Tá. Não é porque é um trabalho que você está pagando que eu tenho que fazer, Tá. né? Trabalho com pessoas educadas, pessoas que acreditam em trabalho, Tá. né? E é isso. Acho que eu não falaria, tipo, não vou fotografar nunca fulano de tal. Eu não sei o dia de amanhã. Tá. Legal você falar isso, porque é interessante que, como eu sempre falo, né? Você atrai o cliente que você é. Você é o seu cliente ideal e você não sabe. Só que muitas vezes vai surgir o trabalho. Vai surgir trabalho com as pessoas que não são alinhadas com seus valores, de fato. Mas nem por isso eles serão maus clientes, né? Eles podem ser bons clientes. Eles só não são os clientes que você quer. E aí entra a dicotomia muito interessante, porque às vezes, por exemplo, você tem um certo tipo de negócio e você quer o certo tipo de cliente, porque você acredita que aquele cliente ali, ele é o cliente ideal para você e tá tudo bem. Só que surge uma oportunidade para você fotografar uma pessoa completamente desalinhada do seu trabalho, mas é um ótimo cliente. Paga bem, em dia, respeita. Ele só não é a pessoa que você quer. Talvez não tenha um perfil. E muita gente hoje deixa isso de lado. E eu fico me perguntando às vezes se essa é a melhor estratégia. Eu vou até deixar um ponto de interrogação para os ouvintes aqui, para as pessoas que estão assistindo, que é interessante, porque talvez seja essa a oportunidade que você tem de expandir seu negócio. Né? E você não está fazendo isso porque você está só olhando para uma vertente e não para o seu negócio no futuro como um todo. Né? E é importante que haja esse desenvolvimento estratégico para pensar nessa capilaridade de negócio, porque pode ser que dali saia um ótimo produto e um produto muito rentável. Né? Tem muita gente que só quer seguir uma linha. Não, eu vou cobrar só esse preço para esse tipo de pessoa e é só essa oportunidade. Uhum. E eu vejo fotógrafos que criam produtos de subprodutos, são produtos rápidos, produtos rentáveis, e eles vendem muito. E é muito interessante ver isso. É muito não só interessante, mas é a prova de que
existem coisas no mercado que as pessoas não estão enxergando, que elas podem ser rápidas, práticas, rentáveis, ou pode ser demorado, não tem problema nenhum, mas rentáveis também, e que não precisam estar alinhadas ao seu propósito maior ali de trabalho. Elas só podem estar alinhadas ao dinheiro e tá tudo bem. Desde que seja um dinheiro legítimo, né? Desde que seja um dinheiro... Eu tenho vários fotógrafos me seguindo. Eu não tenho nada para fotógrafo. Mas nada me impede agora que tem vários fotógrafos me seguindo, né? E eu lembrei também, tem uma cliente que eu atendo o comercial dela. É só fotografia comercial. Eu só não divulgo. E o meu combinado com ela é ela não me marcar nas fotos. Porque eu não quero mais trabalho daquele tipo. Eu atendo ela porque a gente tem parceria, eu gosto. E ela tem noção dos outros trabalhos que eu faço. Legal. Do preço que eu cobro. Então, quando ela tem alguma referência, alguma coisa, ela já sabe me indicar aquele trabalho. Legal isso. Né? E aí a gente mantém isso em secreto, né? Porque ninguém precisa saber. O trabalho precisa ser feito, ser entregue, ela me paga, a gente faz, tá tudo certo. Você tem uma competência, ela precisa daquela competência, ela tem o financeiro para arcar com a competência, tá tudo bem. Aceita quem quer. É um ótimo contato e é isso. Eu sei Estratégico, fazer, né? Legal você pensar assim também. E é mais legal ainda porque esses subprodutos, essas coisas que vão surgindo no mercado no decorrer do tempo, elas estão no mercado o tempo inteiro e as pessoas não estão olhando para elas. Não. Às vezes uma pessoa passa por você, ela quer um trabalho um pouco diferente daquilo que você faz, só que às vezes você não está disposto. Por quê? Porque você precisa manter um posicionamento de não sei o quê, porque você ficou preso a uma estratégiazinha só. Só que, tá, beleza, você pode se tornar especialista naquilo ali. Só que aí eu deixo uma outra pergunta para quem está assistindo e ouvindo. Você quer ser reconhecido pelo trabalho que você faz naquele nicho ou você quer ser reconhecido pela sua família por você ter levado dinheiro para casa, por você ter construído patrimônio, por você ter provido segurança, sabe, alimento e todas aquelas... E não impede você pegar essa via até você conseguir atuar só no seu nicho. Total, total. Porque, por exemplo, por que eu não quero mais trabalho comercial também? Porque o meu trabalho está cada vez mais focado só em retrato. Então, eu mantenho os clientes de retrato, né? Faz mais sentido. Então, uma coisa não vai impedir da outra, né? Tem gente que, não, só faço isso e acabou. Não, mas dá para fazer outras coisas enquanto você constrói o seu nome na área que você quer. Eu tenho uma pergunta em relação a isso aí, porque as pessoas vão olhar seu Instagram agora e elas vão ver que não são só fotografias comuns. São fotografias um pouco sensíveis, com profundidade, uma luz diferente. E muitas delas não sabem como alinhar essa parte artística com a parte comercial. Eu quero saber como é que você fez isso. Porque você fez, né? Você desenvolveu a parte artística, muito bem desenvolvida, e hoje você vende bastante. Hoje Obrigada. você tem bastante clientes, você fatura bem, você tem um preço que não é comum, é um preço acima da média que as pessoas praticam, só que muitas delas são artistas e elas não conseguiram rentabilizar o trabalho delas como deveriam. Né? Inclusive, eu te mandei um trabalho de uma aluna recente que ela tem uma visão muito artística de ensaio de casal, só que ela não sabe como, por exemplo, rentabilizar aquilo ali. Ou talvez ela não tenha paciência para construir o trabalho dela no passo a passo. Eu quero saber como é que foi o seu desenvolvimento em relação a isso. Como é que você realmente alinhou a parte que você tem sensível, que não está relacionada, claro, à sua forma do seu temperamento ou sua forma de enxergar a vida, mas teve estratégia ali. Como é que você construiu essa estratégia e como é que você conseguiu vender isso para as pessoas? Como é que você chegou no preço que você cobra hoje? Eu fui entendendo dos clientes que foram chegando e eles começaram a pagar tudo à vista. E aí eu lembro da sua aula que você fala que se a pessoa está pagando à vista é porque está barato. Entendi, legal. E aí eu fui entendendo o que eles valorizavam. Já tinha ouvido falar na classe A, né? Tá. Mas o que eles realmente valorizavam? Eu atendi a classe A em evento. É totalmente diferente do que você chegar na casa deles ou estar no estúdio com eles, né? É um por um, tá ali na frente, um do outro. Então, o que eles valorizam? Eu entendi que são pessoas normais. Tá. Que já tem muito baba-ovo em cima deles. Entendi. Eles só querem poder... Eu acho que vem muito disso, né? De poder ser eles mesmos, ter um alívio. Então, uma coisa que eu tenho hoje, tenho uma certa facilidade, é a questão da escrita. Tá. Eu já tive muita dificuldade, mas fiz muitos reforços e meu pai me ajudou também.
E aí, a partir daí, eu comecei a escrever o que eu não conseguia falar. Tá. Porque, né, eu não falava também. Então, eu tinha que botar isso para fora de alguma forma. Aí veio a fotografia, veio a escrita. E aí, eu fui alinhando aos poucos, né, essa parte. Eu sei que tem toda uma estratégia para Instagram, tipo topo de funil, meio de funil, mas os meus textos, a maioria deles eles são voltados para o público que vai comprar. Tá. São eles que salvam. Às vezes não tem nenhum comentário e tem 20 salvos. Tá. E eu sei que isso vai mexendo com eles, né? Eu acho que os principais sentimentos, né? Eu acho que a gente tem aula disso na CAM também, sobre... Às vezes as pessoas se sentem muito culpadas de fazer foto, né? Às vezes elas se sentem... Ah, não, isso é muita vaidade. Então, eu tenho um texto para isso, que não é vaidade, principalmente para os homens, né? É para você ganhar mais tempo, para você ter o tempo com o que realmente importa. Total. Então, você faz uma fotografia que vai lá já apresentar várias mensagens e só vai se aproximar de você quem realmente entender. Né? A gente tem como ter esse controle, né? Mostrar aquilo que a gente quer apresentar. E aí eu fui... Na minha cabeça é isso, né? Eu tento destrinchar o que faz as objeções, né? Para as pessoas chegarem até onde elas querem com a fotografia, né? Independente de ser uma questão profissional ou pessoal. E tá tudo bem. Eu acho que foi nesse caminho, tá? Vai muito da experiência que eu tenho com eles, das conversas, né? Teve um dia, eu acho que esse é um dos posts que eu tenho que mais bombou, que é uma cliente, a gente fez, sei lá, era o primeiro look, umas 5 fotos e ela já tava quase chorando. Entendi. E eu não postei foto dela, né? Eu só criei um texto em cima do que a gente viveu aquele dia. Que é sobre a forma como a gente começa a enxergar nós mesmos. Tudo começa quando você começa a enxergar a si mesmo. Alguma coisa assim. Eu faço meus textos, mas quando eu leio eu sei que é meu. Às vezes eu não lembro. Mas aí a pessoa se sente abraçada, né? Não tá ali para julgar, não tá ali só por conta do dinheiro. Tá. A gente conversou isso mais cedo. Uhum. Né? O dinheiro, graças a Deus, não precisa. Né? Deus está provendo, tá? Não tá precisando de nada. A gente faz o que a gente quer, o que a gente acredita. Né? E eu acredito muito nesse trabalho que é personalizado, que é individual. Também tem a ver com o meu temperamento, né? Eu não gosto de ambiente cheio, eu não gosto de ambiente com muita gente. Isso me tira a energia. Né? Agora, quando eu tô só com a pessoa, cara, dá vontade de ficar olhando para ela o tempo inteiro. Tá. E eu faço isso com todos os meus clientes. Olhar de verdade. Legal. Deixar eles se entregarem. Tem uma que eu nem... Foi um orçamento bom dela. Tinha stylist, maquiadora. E aí ela ficou, ai meu Deus, eu acho que eu não dei o melhor de mim, já quero marcar o próximo. Eu falei, calma, você foi super bem. Né? A maioria das fotos que estão no meu Instagram, a maioria das pessoas foram fotografadas pela primeira vez. Né? Ou seja, é o primeiro passo. Tá. Elas sentem que elas podem, que elas estão no ambiente seguro e que elas vão conseguir o que elas precisam. Sempre tem um passo a mais, né? É. Sempre tem. E sem encher o saco. É o diferencial. Eu falo pra todo mundo. Eu tenho um texto sobre isso também, eu já falei isso também dentro da comunidade, que o seu produto hoje, ele é só o start pro próximo passo que o seu cliente tem que dar. E se você perceber isso, o seu cliente ele sempre tem um próximo nível para alcançar, né? E você precisa entender qual é o patamar que ele está hoje para você desenvolver um produto, né, de forma mercadológica falando, que vai atender essa necessidade nova dele, né? Porque, eu fotografo só ensaio feminino, beleza. Eu fotografei aquela pessoa uma vez. Ter esse cliente uma vez só é fácil. Ele vai acessar um outro patamar agora. Ele não é mais a mesma pessoa. Como é que eu faço para chegar onde ele está agora e levar ele para um outro lugar? Porque você já está num lugar diferente dele. Você só não sabe como trazer esse cliente para onde ele quer. E todas as vezes que você tem uma escuta empática, que você se relaciona, você se aprofunda na história daquela pessoa, você vai criando um relacionamento de fato, né, não só comercial, você vai entendendo que aquela pessoa tem um próximo passo. Né? Só que o que as pessoas fazem? Aí eu entro na questão do PDF de novo. Elas recebem um orçamento, elas mandam um PDF, a pessoa escolhe o pacote, elas fazem uma reunião, elas acham que elas foram incríveis naquela reunião, que é o básico, e elas entregam um trabalho.
Só que elas não sustentam isso por muito tempo, né? E aí eu vou deixar a terceira pergunta para as pessoas. Os seus clientes estão comprando de vocês quantas vezes? Por quanto tempo? Né? Ele está recorrente com você, ele comprou uma vez e foi embora, ele comprou uma vez e não te indicou, ele comprou, fez as fotografias e não usou suas fotografias para nada, ele só guardou, engavetou elas. Todas essas perguntas, elas são importantes para vocês entenderem como o seu trabalho está sendo desenvolvido, porque às vezes você acha que o seu trabalho está bom e ele não está bom, porque quem diz que está bom ou não é a transformação do seu cliente. Ele teve um sucesso, de fato, emocional, financeiro, em relação a tempo, por exemplo. Ele economizou, ele acelerou algum ativo, porque se a sua fotografia ela não tem o poder de fazer isso com o ativo do cliente, a sua fotografia é um commodity. A sua fotografia está sendo só mais uma coisa que ele está gastando dinheiro ali, literalmente. Agora, se ele entender que ele está investindo num ativo dele, seja, beleza, vou usar o exemplo da minha cliente. Ela tinha um posicionamento que ela precisava conquistar um espaço de respeito. Aquilo ali, o respeito para ela é um ativo muito importante na vida dela, que faz com que ela tenha patamares melhores em relação aos engenheiros sêniores que ela trabalha, com os líderes que ela tem na Índia, por exemplo, com os liderados que ela tem na Índia, por exemplo. Isso é um ativo muito importante para ela. E a fotografia, durante o processo estratégico, foi importante para esse desenvolvimento. Então é importante para ela também a fotografia. Agora, qual é o próximo passo? Tornar ela acessível através da imagem dela. Escolher a boa roupa, comprar novas roupas, obviamente, fazer boas fotografias, entender como é que ela vai se comunicar melhor no LinkedIn. Então a fotografia, ela é um step ali que serve como escada para a pessoa conseguir crescer e ascender socialmente. Então, só que, o que a pessoa faz? Ela mesma não acredita no trabalho dela. Ela fala assim, mas a minha fotografia nem tem tanto poder assim. Mas é claro que ela não tem tanto poder assim. Você já perdeu para você. Uhum. Né? A pessoa já perdeu para ela em não acreditar na força que o trabalho dela tem. Não acredita nela, não ouve o cliente e quer que a mágica aconteça. O trabalho dela é lindo. Ela tem uma edição top, ela tem ela faz um ensaio top, ela tem uma corzinha top, mas de verdade verdadeira, a gente sabe que não tem nada demais. O cliente não compra por isso. Exatamente. Não compra por isso, porque a parte técnica, ela é a obrigação, ela é o mínimo, ela é o básico. E não falta conhecimento para isso, né? Não falta acesso para você poder aprender isso, né? Curso não falta, coisa gratuita não falta. Qual flash que eu compro? E essa é a diferença desse para esse? Você mexe no meu equipamento. Eu não sei a diferença de um pro outro. Vou saber se eu tô dentro de um estúdio, mas... Próximo do microfone, por favor. Desculpa. Mas você tem que pesquisar, porque parte técnica é isso. Você tem que ver o que se enquadra melhor com a linguagem que você quer passar, com a linguagem que os teus clientes estão procurando. E a galera acha também, Tereza, que é o seguinte, ela saber a sua configuração naquela situação específica vai ajudar ela numa situação completamente diferente. Não vai. E qual ISO você usou, qual abertura você usou? Cara, whatever. Porque você vai fotografar numa condição diferente, numa luz diferente. São Paulo tem uma luz completamente diferente do Rio. Tem um ambiente completamente diferente do Rio. É colorido de uma forma diferente. Não é a mesma coisa. Nisso eu acho que quem faz cobertura de eventos, daí sai ganhando na frente de todo mundo. Porque evento é um local que tu chega, o chão é verde, a parede é vermelha, e você tem que se virar. Total. Para as pessoas saírem como se elas não estivessem doentes, porque a luz está rebatendo tudo quanto é canto. Uhum. Então, você precisa aprender a lidar e o automático, ou qualquer opção semiautomática da câmera, não vai te ajudar nisso. Total. Né? Eu lembro que eu mexia tanto na minha câmera, para cada ambiente que eu entrava durante a semana, na época que eu fazia evento corporativo, que eu chegava sexta-noite, eu tinha uma gravação de vídeo para fazer, que a gente fazia para YouTube. E aí, quando chegava, nesse momento, eu restaurava para formatação de fábrica. Porque era a única forma de eu anular tudo e conseguir a mesma imagem em duas câmeras diferentes. Total. Porque cada câmera eu ia para um lugar diferente e fazia uma coisa diferente. Legal. Então, assim, são coisas que você realmente precisa ir para o campo, né? Tem que parar de... Você dura agora, tem que parar de ser covarde. Né? Tem que se expor às coisas, porque se você não se expor a elas, você não vai saber resolver. O livro não vai te ajudar essa hora. O livro é bom, a teoria é ótimo, mas não vai te ajudar. Você tem que saber lidar com as outras pessoas. Se a mulher começar a chorar, você vai falar, não chora? No meio das fotos? Não. Pega um lencinho. Vai precisar pegar mais uma hora do estúdio? Pega mais uma hora do estúdio. Mas vai ficar caro. E daí? Você acha que é o quê? Você está lidando com o quê? Sabe? É um ser humano, é uma pessoa.
Então, falta esse contato maior, né? Para a pessoa ter mais experiência, ter mais tato. É uma alma, pelo amor de Deus. É muito, muito legal você falar isso. Primeiro, deixa eu só fazer um adendo em relação ao evento. Eu sempre falo isso também, cara. O fotógrafo de evento, ele dá baile em qualquer outro fotógrafo. Qualquer um. Você coloca um fotógrafo de evento para aprender qualquer coisa, ele consegue aprender. Por quê? Porque ele lida com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele tem que entender muitas coisas ao mesmo tempo. O comportamento da luz é completamente diferente. Ele não tem controle nenhum sobre aquilo. Ele só tem controle sobre o que vai entrar na câmera dele. E ele tem que ser rápido. Ele tem que estar pronto. Né? Isso é muito legal. Não é puxando sardinha pra minha área, não. Entendeu? Mas eu lido com muitos fotógrafos de evento. E sempre que eu coloco eles em algum lugar, eles performam muito bem. Porque eles já têm essa experiência de campo. Porque é muita coisa que acontece. E vamos parar para pensar. Um fotógrafo de ensaio que fotografa uma pessoa é diferente de um cara que fotografa um evento com 500 pessoas. Ali ele tem muito mais contato, muito mais... A velocidade com que o movimento acontece para ele é muito diferente. Acontece diferente. Pode ser que essa pessoa ela chegue num modo automático dela também, né? E faça as coisas de um modo, sabe, tão acelerado que ela perca a sensibilidade dela. Mas pode ser que não. Pode ser que ela esteja tão intencional naquilo ali que ela perceba que, nossa, me conectei com essa pessoa dessa forma por causa disso, aquilo. Pronto, habilidade aprendida. Ah, agora eu entendi como é que essa luz fez assim, então eu vou usar isso aqui em outro lugar que... Pronto, habilidade aprendida de novo. Então, se ele está intencional naquilo ali, ele vai saber que quando ele for para um ensaio, quando ele for para uma outra área, ele vai conseguir se desenvolver bem. São todos? Não. Tem gente que gosta de fazer evento e ótimo. Eu adoro fazer evento. Detesto fazer ensaio. Não gosto de fazer ensaio. Me dou muito bem em evento, mas é o meu jeito. Eu me alimento de pessoas, entendeu? Só que tem gente que não. Tem gente que gosta do evento pela parte técnica, aprende, mas ela pega aquela experiência ali toda e ela leva para uma área completamente que ela tem controle. E aí fica o desenvolvimento dela é muito maior, muito mais rápido. Sim, sim. E por que é mais rápido? Eu devia passar por isso. Né? Exatamente, porque é muita variável. Porque é muita variável. Variável de luz, variável de cores, variável de pessoas. Né? Ele fica esperto, ele fica rápido, ele fica sagaz, ele fica... Mas sabe por que isso acontece? Porque movimenta. Porque não só do evento, tá? Mas saindo de casa, a vida acontece. A vida acontece no movimento. Sim. Né? E se o fotógrafo ele tá atento a esse tipo de movimento, ele percebe que o movimento dele precisa acompanhar o desenvolvimento das pessoas, porque senão ele fica para trás. Então ele percebe que, aquela pessoa usou uma roupa vermelha, fotografar talvez não seja tão legal porque vai refletir no rosto dela, vai marcas, não sei o quê, pum. Então não vou usar o vermelho, vou usar tal cor. E ele começa a perceber esse tipo de coisa, e isso tudo vai virando instinto. Vai virando instinto, exatamente. E aí ele entra no modo de que... É a mesma coisa que eu falei no último podcast com o Hetman. Eu falei, eu não uso strap de câmera por causa disso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu já entendi que a câmera faz parte de mim. A minha confiança, ela não pode estar associada ao strap. Uhum. A confiança está associada ao como eu sinto a câmera comigo. Só que quando eu era mais iniciante na fotografia, a câmera estava na minha mão o tempo inteiro, em casa mesmo. Eu colocava post-its em casa, coloridos diferentes, e eu passava por esses ambientes e fotografava para treinar meu foco, para o meu foco ser muito rápido. E as pessoas me veem no evento hoje, fotografando espontâneo, muito rápido. Elas falam assim, cara, como é que você fez essa foto? Porque lá atrás, eu estava treinando no post-it. Eu estava treinando mesmo quando não tivesse movimento. Então eu chego no evento hoje, eu sei como é que a minha câmera funciona, eu sei tudo. Eu já deixo ela presetada de um jeito que eu sei que aquele ambiente ali vai me proporcionar aquele resultado que eu quero. Então, às vezes, eu nem preciso fazer a Polaroid. Eu já configuro, falo assim, eu acho que vai dar bom. E faço. E pronto, e dá bom. Mas, quantas vezes eu fiz isso? Eu fiz mais de 1.500 vezes, sabe? Eu já fiz mais de 1 milhão de fotografias. Literalmente, mais de 1 milhão. Então, não é uma coisa que eu fiz, de um dia para o outro. Não, cara, são mais de 1.500 eventos. Mais de 600 artistas. Mais de 1 milhão de fotografias. Fora as horas de trabalho. Do Lightroom, do Photoshop, né? Exatamente, mas sempre intencional. Uhum. E teve uma vez que, inclusive, eu me peguei fazendo por dinheiro e trabalhando no automático. E eu falei, tem alguma coisa errada. Não sai igual. E aí eu comecei falei assim, preciso mudar o ambiente, preciso fazer alguma coisa diferente para poder me retroalimentar e continuar o trabalho de desenvolvimento. E é muito interessante porque todas as vezes que eu me coloco em movimento, e eu faço isso até hoje, mesmo não precisando, porque eu poderia viver de produto digital tranquilamente, mas eu trabalho em campo.
por causa do movimento. Porque as pessoas precisam, não só a pessoa precisa me validar, obviamente, mas eu preciso estar aprendendo o tempo inteiro. Ali eu tô com network, ali eu tô com pessoas diferentes, ali eu tô conversando com pessoas que falam assim, pô, eu não gostei disso aqui na minha fotografia. Às vezes ela tá falando da fotografia, não de mim, mas dela. Então eu aprendo sobre ela. Então eu sei que num próximo momento eu falo assim, pô, já que você não gosta desse ângulo aqui, vamos tentar esse aqui? Aí eu tento um ângulo diferente e eu pego essa habilidade que eu acabei de destravar, levo para um outro cliente e pronto. Habilidade aprendida. E aí o cliente fala, e aí eu consigo validar a habilidade. Eu falo assim, caraca, essa luz aqui eu usei naquele lugar e eu aprendi agora a usar com essa pessoa e eu vendi o trabalho para essa pessoa por causa disso. E é muito, cara, é isso. Vai somando, vai somando. Os clientes que falam, eu acho que os clientes mais chatos, eles são os que ensinam mais, né? Ah, não gostei disso, daquilo. Aí quando você vê uma pessoa que tem alguma característica física parecida, alguma coisa, você já sabe o que fazer. Total. Né? Teve uma vez, eu achei tão engraçado. Talvez a pessoa que me escreveu isso vai reconhecer, mas eu fiz um stories, sei lá, falando sobre o quê, e aí no final eu coloquei luz dá volume, né? E sombra tira o volume. E ele botou assim, um cérebro explodindo. Porque você vai botar volume onde é o lado mais baixo da pessoa, onde é o lado mais caído, aí você consegue uma imagem mais simétrica. Depende também da lente que você vai usar, depende... Mas assim, são questões técnicas que você vai resolvendo a partir do momento que você olha para a pessoa. Isso. Né? E olha de verdade, aí de novo. Sai de você, olha para a pessoa, vê quais são as proporções dela e coloca uma iluminação e uma cor que ela vai conseguir se reconhecer e se ver. Não precisa de ficar alterando no Photoshop, o olho saiu caído, não sei o quê. Não, isso é uma coisa que resolve na hora, até para a pessoa se sentir bem. Total. Não para você ficar, isso aqui sai depois no Photoshop. É uma coisa você você garantido o seu trabalho na pós-produção, pô? Pois, isso aconteceu só quando eu tirei foto de uma parede rachada, que era a única que eles tinham. Eu falei, não, essa rachadura vai sair. Eu tiro espinho, não vou tirar uma linha. Mas assim, no resto, cara, você tem que mostrar a foto do jeito que a pessoa vai ver, né? Isso eu também aprendi em evento corporativo, porque os últimos que eu cobri era assim, 10, 15 minutos já tinha que ter umas 5 fotos em pé, deitado, para poder entregar para o pessoal que ia divulgar, né? Era congresso grande, de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Então, a entrega precisava ser muito rápido. Não dava tempo de editar. Não dava tempo de tratar a imagem, né? E a edição tinha que ser na câmera já. No telefone, na câmera. Para entregar, para facilitar o processo. Né? Evento corporativo não precisa de 1.000 fotos. Você faz 1.000 fotos para treinar. Né? Eu lembro que até quando eu tinha essa equipe, eu falava para eles, eu só quero 30 fotos. Aí teve um que me apareceu com mais de 300. Eu falei, 30? Faz aí para mim a seleção. Não, você faz. Você precisa passar por esse processo para você não fazer isso de novo. Né? Para que 300 fotos? Né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Nem a própria pessoa, nem o próprio evento. O evento não precisa de 300 fotos. Precisa daquelas fotos que vão funcionar. Então, assim, errar menos, clicar menos, entregar mais. Né? Eu acho que vai muito nesse caminho. Já fica um exercício para vocês aqui que estão assistindo. Presta atenção. Compra um cartão de memória pequeno. 8 GB no máximo. Nem tem para vender. Nem tem mais? Compra o menor que tiver, entendeu? Vai pra rua e fotografa só o que dá. Com aquele cartão ali. Chegar em casa, você vai fazer uma curadoria daquilo que você fez. Pra você pensar sempre na hora que você for fotografar. Mas eu quero que você pense com a cabeça, não pensa com a câmera. Né? Teve um podcast que eu falei sobre isso, foi com o Hatchell, inclusive, também. Eu falei sobre a Polaroid da câmera, né? As pessoas, às vezes, fotografam com live view porque elas precisam ver a foto pronta para elas validarem aquela opinião sobre aquela fotografia. Mas elas estão validando pelo olhar do outro, porque ela quer olhar na Polaroid o quê? Se as outras pessoas vão gostar. Essa fotografia, ela tá pronta na sua cabeça. Você vai usar só a câmera para revelar essa fotografia pronta, né? E é interessante que você faça esse exercício, porque você vai treinar seu olhar fotográfico o tempo inteiro. Então você vai pra rua, você vai levar sua câmera com seu cartãozinho de memória e você vai treinar seu olhar. E você vai fotografar pouco, intencionalmente, tá? Rodrigo, mas eu fotografo muito, eu faço muitos cliques. Tá, você não tem problema você fazer isso no momento certo, tá? Mas seu olhar, ele precisa estar treinado para isso. E isso é uma coisa que diferencia o meu olhar em relação à fotografia espontânea, porque eu sei quando as coisas vão acontecer. Eu sei que quando uma pessoa está conversando com a outra, alguém vai rir. E eu tô pronto para fazer essa fotografia. Então eu não preciso ficar clicando o tempo inteiro ali para não cansar a pessoa e ela perceber que eu tô fotografando ela e ela perder a espontaneidade dela.
Só que tem momentos que eu preciso fazer isso. O artista tá no palco, ou às vezes a pessoa tá dançando muito, eu preciso clicar muito ali para pegar o momento certo dela. Só que há momentos que eu sei que vai acontecer alguma coisa. Porque eu já vi tanto aquilo ali acontecer que eu só preciso esperar acontecer de fato. Então eu já estou pronto, minha câmera tá pronta, meu olhar tá pronto, eu tô pronto de todas as formas possíveis. Mas é um clique. Porque aquele clique ali vai ser decisivo. Entende? Então, exercício. Cartãozinho de memória pequeno. Vai com a sua câmera, uma lente só. Não precisa de várias lentes, não. Uma lente pequena, câmera pequena, cartão de memória com pouco espaço. Vai e fotografa 30 fotografias da paisagem, da vida acontecendo de fato. E analisa aquilo ali que você fez. Mas analisa de verdade. Pô, essa fotografia aqui eu poderia ter feito com essa luz aqui e ter feito com esse movimento aqui, porque talvez ficaria melhor. Você anota isso. Porque você vai desenvolver para que quando você for fazer outra fotografia parecida com essa, você já saiba o que tem que ser feito. Ah, essa aqui eu errei o foco por causa disso, a velocidade estava baixa demais. Ah, o ISO estava alto demais. Vai treinando essas situações diferentes para você também perceber que a parte técnica ela precisa ser tão instantânea na sua jornada que ela vai deixar de importar de fato, que nem você falou. Né? Ela vai ser tão rápida, você sabe já quais são as posições da sua câmera, que é interessante que a gente fale rapidamente sobre isso, porque quanto mais tempo você passa com a câmera na mão, mais rápido você sabe os acessos dela. Né? E é interessante porque, por exemplo, as pessoas perguntam assim, Rodrigo, qual é a sua configuração de câmera para evento? É sempre a mesma. ISO 2500, f2.2 e eu vario a velocidade de 80 a 125. Acabou. Mas, Rodrigo, é sempre isso? É sempre isso. Mas por que eu deixo sempre o ISO setado e sempre o diafragma setado? Porque eu já achei a minha configuração. Eu já achei a minha luz. A minha luz precisa dessa configuração. Eu vario o flash, obviamente, às vezes 8, às vezes 16, às vezes 32, às vezes 2, sabe? Mas eu já achei ali. Então, esses acessos rápidos, eles me permitem ter velocidade na hora de clicar. Mas eu já achei isso. Vai ter momentos que você não vai ter. Você vai ter que mexer em tudo. Só que você precisa mexer em tudo muito rápido. Só que como é que você vai mexer em tudo muito rápido se você não tem tempo de câmera? Câmera na mão, literalmente. Como é que você vai trocar sua lente rápido? Como é que você vai, por exemplo, acessar um menu muito rápido para o seu cliente não ficar esperando aquela fotografia acontecer? Porque imagina, você está no evento corporativo, várias pessoas importantes, é uma foto, você não pode errar. Sua câmera está toda desconfigurada porque você está fotografando para outro lado. E aí o cara fala assim, beleza, estamos todos posados aqui, faz a foto. Você faz a foto ficou uma bosta. Uma bosta. A luz está estourada, como é que você vai resolver aquilo ali rápido? Teve uma vez que eu fui fotografar o reitor de uma universidade com alguns convidados e pela primeira vez minha câmera não estava indo, travou. E eu lembro que era uma época que eu andava com aquele cinto, né, e a outra câmera pendurada com uma lente. Aí eu falei assim, espera um minutinho. Cara, eu troquei, tipo você monta a arma, bem rapidão, assim. Eles ficaram olhados e, assim, 20 segundos eu já tinha trocado tudo e feito a foto que precisava com outra câmera que estava de reserva. Legal. Eu nunca usava essa câmera. Mas ela estava lá, naquele dia precisou usar e eu fiz isso bem rápido. Todo mundo satisfeito, conseguimos a foto, pronto. E o seu cliente percebe diferente por causa disso? Claro, eu consegui meus clientes por conta disso. E também uma coisa que eu vou aproveitar, né? Canal grande aí, muita gente vai assistir. E porque tem o inglês fluente. Interessante você falar isso. Então, teve uma vez que a intérprete, numa dessas reuniões aí chiques, eu cheguei antes da intérprete. E a pessoa que fez o convite, alguma coisa assim, ela não sabia falar inglês, a principal ali, o host, sei lá. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, eu já conhecia a empresa, então eu fui apresentando em inglês, tudo. E aí chegou a intérprete. Tá tudo bem? Não tá, ela tá conversando aí com eles e apresentando a empresa. Aí eu falei assim, já isso da marca, isso. E quando vocês quiserem, a gente já pode fazer a foto. E aí foi uma coisa que, assim, ninguém esperava, porque eu era uma pessoa que não falava muito, mas eu não queria deixar uma pessoa, como eu já tinha vivido isso, de estar em um ambiente que ninguém fala a minha língua, eu olhei para essa pessoa e eu comecei a conversar com ela, né? Sei lá, não lembro quem era, tipo, cargo, alguma coisa assim. Mas foi uma coisa que, poxa, os próximos eventos que tiver convidado internacional, a Tereza que vai. Você tem uma habilidade a mais que outra pessoa. Cara, eu tava ouvindo uma história do Thiago Nigro ontem sobre isso. Ele foi entrevistar alguma pessoa quando o canal dele não era tão grande quanto é hoje. E a entrevista dele estava marcada para meio-dia. Por alguma razão, ele decidiu chegar lá às 7 da manhã.
Ele montou toda a aparelhagem para fazer a entrevista com a pessoa. Eu não lembro quem exatamente, tá, gente? Mas... E também, por alguma razão, a pessoa que ia ser entrevistada por ele chegou mais cedo do que deveria. Chegou lá por volta de 8h30. E a assessora dessa pessoa importante falou assim, ó, esse aqui é fulano de tal. Se sobrar tempo, você vai ser entrevistado por ele também. Aí o cara falou assim pra eles, não, eu vou fazer com ele agora, porque ele já tá pronto. E as pessoas que realmente estão prontas, elas não têm tempo a perder. Então eu vou fazer com ele. E olha que interessante esse paralelo, porque é justamente isso. Eu trouxe um convidado aqui, que é o Diego Torres, e teve um momento que eu conheci ele, foi num evento, eu tava passando pelo evento, vi ele, um amigo dele lá, chamei ele e falei assim, cara, posso fazer uma foto de vocês? Ele falou assim, claro. E eu fiz a foto de primeira. E eu mostrei, foi um clique de primeira, e eu mostrei pra ele, olharam um pro outro, e eles falaram assim, caraca, de primeira, tão rápido. Foi um detalhe, porque aquele fio ali foi o que me deu a entrada para acessar a vida dele. E ali a gente começou a conversar, a gente ficou conversando no evento durante 1 hora no evento. Quem conversa no evento durante 1 hora com uma pessoa? E a gente construiu uma amizade ali. Olha que legal. Hoje ele me apresenta clientes, ele me dá acesso a coisas importantes da vida dele. Ele veio aqui no podcast, compartilhou várias coisas importantes também, vários insights poderosos. Tudo por causa de uma fotografia. Tava na hora certa, no momento certo, porque eu tava pronto. Né? A história do Thiago Nigro é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. Você estava pronto com a habilidade desenvolvida, que é o inglês. Né? Só que existem várias coisas na nossa vida que estão acontecendo dessa forma e a gente não tem uma habilidade destravada, uma competência desenvolvida. Né? Fica preso a uma única coisa e acho que isso vai se sustentar. E é o quê? A fotografia. E a fotografia não é aquilo que o cliente compra. As pessoas compram o resultado da fotografia, mas elas compram todo o resto também. E é interessante porque teve, não sei qual foi a aula que eu falei sobre isso, que eu falei, você precisa ser especialista naquilo que você faz. Não na fotografia que você faz. Vou fotografar personagem trainer. Ótimo, entenda tudo de academia. A minha academia é amarela, qual a melhor luz para aquela academia amarela? Tá, quais são os equipamentos que tem ali? Qual o ângulo que você pode pegar? Beleza. Qual é o exercício que ele pode fazer que vai valorizar o treino que ele precisa mostrar no Instagram? Sabe? Qual é a melhor lente? Show, isso aí você sabe, essa parte técnica, mas e o universo dele? Porque isso vai te destacar no mercado. Quando a pessoa for ser contratar você como fotógrafo, ela vai pensar assim, pô, mas a Tereza, ela sabe tudo aquilo ali, ela sabe inglês ainda, ela vai poder me ajudar. Aquela outra pessoa ali só sabe fotografia. Talvez eu não contrate ela. E o preço, às vezes, é até parecido. Ou pode ser até um pouco mais caro. Tá tudo bem, né? Porque caro vai ser aquilo que não vai gerar resultado, né? Mas o valor pode ser mais alto. Ela vai falar assim, mas ela tem tanta competência desenvolvida nesse sentido que vale mais a pena eu investir um pouco mais de dinheiro, mas garantir que aquele trabalho ali vai ser entregue com sucesso, vai ser entregue de fato, né? Vai gerar resultado, do que aquela outra pessoa ali que só vai fotografar. Né? Então a fotografia ela passa a ser um objeto de desejo. Por quê? Porque a pessoa está comprando você. Porque você tem todas as competências necessárias para estar naquele meio social. Só que as pessoas estão focadas em fotografar o tempo inteiro. Fotografar é importante? Todo mundo sabe que é. Mas é a sua obrigação saber fotografar. Só. É porque é muito artista. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos fotógrafos, eu tenho muitos amigos músicos. E eles querem ser descobertos e alguém fala, nossa, você é incrível, toma aqui meu dinheiro e trabalha pra sempre pra mim. Isso, tipo... Toma um contrato de 10 milhões de reais aqui. Nunca vai acontecer, sabe? Nunca vai acontecer. Eu tenho um amigo que ele tava querendo ir pra São Paulo e pra tocar na Paulista. Eu falei, velho, teu público é o meu. Paulista é o caramba. Você vai pros lugares onde eu vou, né? Que são lugares que vão valorizar o que você tem. Né? Tem um vídeo que viralizou de um cara que é violinista e o violino dele custa, sei lá, $3 milhões. E ele tocou uma música no metrô e ele ganhou, tipo, $20. Uma coisa assim. 2 pessoas bateram palma. E ele apresentou o mesmo concerto, né, num espaço adequado, onde pessoas saberiam valorizar e ele... Pagaram caro, né? Pagaram, sei lá, $100, $200 por pessoa para entrar só para ouvir aquele mesmo concerto. Então não adianta você ter uma habilidade que tá exposta no local errado para as pessoas que não vão valorizar. Então você tem que realmente entender quem é o seu público, né? O que eles valorizam.
e saber, poxa, minha fotografia é boa mesmo? Tá, então cadê a pessoa que vai valorizar ela? Total. Né? E aí direcionar para esse público. Né? Não adianta você criar, eu fotografo tudo. Tá, vai aparecer de tudo, então. Né? Se prepara. Agora, se você sabe que você tem um diferencial na sua fotografia e que tem um público que vai apreciar isso, vai até ele. O Milton Nascimento tem uma música, Os Bailes da Vida, né? Que ele fala da vida dele como músico. O artista tem que ir aonde o povo está. Sempre foi assim, assim será. E é basicamente isso. Você se considera artista, você tem que ir até as pessoas. Você tem que trazer a exposição, tem que fazer acontecer. Elas não vão sair, né? Pô, tá rolando Rock in Rio. Os artistas estão vindo para cá. Por quê? Porque não tem como milhares de pessoas saírem do país para poder ver eles no bar, no metrô, sei lá onde, só porque são mega fãs. Isso não existe. Tá? Então, o artista, ele entende essa necessidade de ir até o público deles. É uma forma de honrar tanto o que eles criaram, quanto as pessoas que apreciam o que eles criaram. Total. E já fica a dica pra você aqui que não foi no Rock in Rio, mas quer ir. Leva sua câmera, seu fotógrafo, tá? Muita gente estilosa lá, muita gente bonita. A estrutura de iluminação do evento, as cenas que tem lá são excelentes para fotografar. Lá é um ótimo lugar para você fazer networking, tá? Você vai pagar R$250, R$300, R$600 no ingresso, que é barato, porque você pode vender um trabalho posteriormente para as pessoas. Se você for mais esperto ainda, tiver cartão, quiser panfletar, quiser realmente ali prospectar cliente ativamente, lá também é um ótimo lugar, porque tem 100 mil pessoas ali. Todas elas felizes e dispostas a ouvir e fazer uma fotografia boa. Se tu for mais esperto ainda, você vai fotografar as pessoas, vai passar o Instagram para elas e vai entregar a foto para elas lá como uma inversão de risco, entre aspas, aqui bem grande, tá? É uma ótima oportunidade, ótima oportunidade. Ah, Rodrigo, eu não sou essa pessoa. Cara, se você fizer corpo mole, aí, meu irmão, realmente não há nada que vai fazer você ter resultado na fotografia. Mas tem disposição, vai no evento, pô, leva a tua câmera, leva uma lente só, faz uma boa fotografia, usa uma boa luz, sabe? Treina ali, aproveita, vê um bom show, se alimente de um ambiente completamente diferente ali. É legal pra cacete, cara, tá? Então ali é uma boa oportunidade para você levar sua câmera, fotografar artistas grandes, fazer boas cenas, fotografar pessoas, tá? Porque ali você vai ter muitas delas, tá? E ali também é um ótimo lugar para networking, apesar de você ter uma loteria ali, literalmente, de pessoas, né? Não necessariamente todo mundo que vai estar ali serão seus clientes, mas podem ter pessoas ali que admiram o seu trabalho e que você possa divulgar aquilo ali. Hã? Você nunca sabe quem tá vendo o trabalho. Exatamente. Né? A primeira Campus Party que eu fui foi aqui em São Paulo, em 2013. Aqui não, lá em São Paulo, tá? Onde eu tô? Agora aí. Lá em São Paulo, em 2013. E eu lembro que a gente foi porque o meu marido é muito fã do Iron Maiden. E o Bruce Dickinson ia dar uma palestra lá. E aí eu fiz umas fotos do Bruce Dickinson, né? Legal. Eu levei minha câmera, fotografei o evento e fiz foto do Bruce Dickinson e postei. E na época a FNAC, falida, não existe mais, eles pediram para poder postar no perfil deles, dando os créditos. Então, assim, a gente não sabe quem tá vendo o nosso trabalho, quem tá vendo o nosso empenho. Até onde tá chegando, né? Até com a internet é difícil ter esse controle, né? E assim, isso é tão real. Às vezes a gente, mas eu tenho, sei lá, 1000 seguidores. Tá, mas quem são esses seguidores? O que você tá postando, né? Você tem quantos seguidores, inclusive? Tá em 7 agora, 7 e pouquinho. É um exemplo claro de que você não precisa de 100 mil pessoas para vender bem, tá? Não precisa, não. Não precisa nem de um seguidor, pô. É trabalhar, gerar resultado. Mas, claro, né, que com essa visibilidade, você consegue mostrar o que você acredita. E, às vezes, você vai tocar ali umas pessoas que realmente são teu público, né? Total. Hoje tem umas pessoas que me seguem que, poxa, eu me sinto uma honrada, sabe? Delas estar lá acompanhando, aí vai lá, dá uma curtida na foto, fala do texto. E não são pessoas necessariamente famosas, mas são pessoas bem posicionadas, elas sabem quem elas são. Total. E isso pra mim que é o mais forte, né? É o mais importante. Elas não estão ali pra agradar, elas sabem quem elas são. Então uma curtida delas pra mim vale muito mais. E elas não estão ali pra se entreter só, né? Elas estão ali pra movimentar, de certa forma, né? Sim. Gerar valor, Sim. transformar, ajudar no ativo. Elas estão ali, elas não estão ali por interesse, né? Muita gente vai pensar sobre isso. Mas, por exemplo, assim, quando eu estou conectado com outro profissional, eu quero saber assim, como que eu posso te ajudar? O meu objetivo é esse, cara. Qual é o seu problema hoje? É esse. Eu acho que eu consigo te ajudar. Vamos fazer tal coisa?
todas as pessoas que vieram aqui no podcast e todas as pessoas que virão aqui, eu tenho certeza absoluta que sairão negócios daqui. Porque são habilidades complementares. Você tem uma habilidade completamente diferente da minha, e eu tenho uma habilidade completamente diferente da sua. Eu sei como te ajudar, você sabe como me ajudar. Por que não? A gente não se ajuda? Porque a gente não movimenta nesse sentido, né? E é interessante você falar isso em relação às pessoas que estão ali, porque às vezes a pessoa tem 100 seguidores, 300 seguidores, mas ela tem 2, 3 clientes ali. E ela não está se comunicando com essas 100 pessoas da forma como ela deveria, e ela não descobriu que essas pessoas estão inclinadas a comprar dela. Ela não tá entendendo que tem gente ali. Ela acha realmente... É aquela coisa que eu falei, né? O povo tá muito ligado em número. Ai, nossa, minha foto é tão incrível. Por que essa não recebeu 200 curtidas? Mas recebeu 20. E 20... Quem são essas 20? Total. Vai lá, 20 pessoas, 20 trabalhos é coisa pra caramba. Total. Às vezes são 20 clientes recorrentes, né? Sim. Olha que legal. Que vão comprar várias vezes, que tem família, que tem um monte de coisa. São os super fãs que vão estar falando do teu trabalho para outras pessoas. Né? Então... E quando você é pequeno, é até legal você falar isso, quando você é pequeno, você tem muita chance de você criar uma comunidade muito forte, porque Sim. você é pequeno. Você pode dar atenção a muita gente, né? E essa muita gente, que são 100 pessoas, cara, fala lá na frente de 100 pessoas pra você ver como é que é. Você vai tremer. Bota 20 pessoas numa sala e conversa com elas. É muito difícil. Imagina 4 mil pessoas, 50 mil pessoas com um estádio de futebol. Não é normal, não é simples. E aí, esse lance de as pessoas acharem que é número, eu preciso de mais número. Cara, eu conheço vários fotógrafos que têm 100, 150 mil, 200 mil seguidores. Eles abrem uma live e dá 10 pessoas. Ou seja, eles têm pessoas que querem entreter com o conteúdo deles, mas não querem ouvir o que elas têm para falar. Isso é horrível, porque a sua mensagem não está sendo passada para o mundo. O que está sendo passado para o mundo é que você tem uma fotografia legal, que está no hype, e que as pessoas, ao scrollarem o feed do Instagram, elas falam assim, nossa, que foto legal. Elas curtem e 2 minutos depois elas já se esqueceram. Nem leu. Se é que tem legenda. Se é que tem legenda, né? Cara, eu quero perguntar uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Quando a gente está falando de retrato, a gente está falando sobre se conectar com o outro, né? A gente está falando de escuta empática, a gente está falando sobre entender o que a outra pessoa quer, a gente está falando de como é que acontece esse movimento de conexão com o mundo para gerar resultado para a sociedade, de fato, né? Tá, pensando na Tereza, pensando num orçamento novo, pensando num cliente novo, pensando numa pessoa nova, quais são os passos que um fotógrafo iniciante ele pode dar, por exemplo, para se conectar mais com o cliente? Quais perguntas que a Tereza costuma fazer para esse cliente? O que a Tereza costuma perguntar para esse cliente numa reunião? O que a Tereza costuma, por exemplo, ouvir de um cliente que, sabe, tá com algum problema e como é que ela resolve essa solução? Quero saber como é que seria um atendimento da Tereza, por exemplo, para ajudar as pessoas que estão aqui e não sabem como se conectarem mais com os clientes que ela atendem. Eu tento entender por que eles querem as fotografias. Tá. Tem até um cliente meu que eu melhorei nisso, mas ele tinha falado, não, a Tereza parece que ela não tá querendo fazer o trabalho. Não, só quero saber pra quê. Pra quê? Eu preciso saber o que tá acontecendo pra você querer fazer foto agora. Por que não antes? Por que não daqui a pouco? O que tá acontecendo, né? E aí a pessoa vem me falar o que ela quer. Aí eu pergunto, você tem algum outro projeto? Né? Você atua em outros países? Né? Tem muito cliente que tá no Brasil, e tá em Londres, e tá na Alemanha, né? E são linguagens visuais diferentes. Né? Eu atendi uma cliente assim esses dias, então a gente fez 3 looks, um para cada país. Legal. Por quê? Porque na hora que ela tiver que usar para tal país, vai ser uma linguagem mais parecida com a deles. E vai conectar melhor. Então, eu procuro entender, se for uma questão de carreira, né? Onde que ela quer chegar, por que ela está fazendo, e como ela quer... Aí eu entendo as dores, né? E como que ela quer ser lembrada também. Tipo, além dessas fotografias, além do que a gente está fazendo para daqui a pouco, né? Para que há 1 ano, 2 anos... Daqui a um tempo, como que você quer ser lembrado? O que você quer deixar para as pessoas? Aí você costuma perguntar isso para as pessoas literalmente? Assim? Literalmente. Aí elas bugam. Entendi. Normal. Como assim eu quero ser lembrada? Você tá fazendo Elas nem foto. pensaram sobre isso, né, na verdade, nem né? pensaram. É porque eu odeio aquela pergunta de como você se vê daqui a 5 anos. Tá. Eu odeio essa pergunta. É como se a gente não vivesse num mundo louco. Tá. O mundo é um caos. Você não tem como ver daqui a 5 anos. Você faz um planejamento, ok. Total.
Mas você nunca vive esse planejamento que você faz. É importante, não estou tirando a importância. Mas como você quer ser lembrado, vai além disso. Porque começa a alinhar a pessoa em relação a ela mesma. Né? Aí ela vê que as fotografias não vão ser só umas fotografias. Não vão ser só para usar no país X, Y, Z que ela vai, ou para a revista que ela precisa. Ela vê que é uma coisa para mais tempo, né? E aí ela, enfim, às vezes ela me dá algumas características, eu vou conversando. Muitas pessoas, elas não sabem responder isso. Elas falam, eu quero ser lembrado como alegre. Não, você não quer ser lembrado como alegre. Entendi. Você quer ser lembrado como uma pessoa que traz leveza para o ambiente que você vai. É isso. Entendi. Né? Você ajuda ela a traduzir as coisas que ela nem sabe verbalizar ainda, né? Não sabe, a maioria não sabe. Tá. Usar as palavras certas para poder fazer elas ficarem... Para elas terem clareza do que a gente está fazendo. Né? Porque é um material que, com todo respeito, eu amo os meus clientes. Tem alguns que eu atendo já há 10 anos, 6 anos, 4 anos. Eu quero que dure bastante tempo. Total. Eu quero que volte aqui depois que corte cabelo, depois que passe por uma nova fase, depois que... Esse material é para ser durável. Tá. Né? Eu sei que tem essa questão do posicionamento, igual você falou da sua cliente. Cada momento ela precisa de vestir uma acessibilidade diferente, uma questão diferente. Acho que seria nesse sentido. Mas, fora isso, é uma coisa para durar. Legal. Então, a parte como ela quer ser lembrada tem que ser diretamente relacionada ao porquê, ao para que ela existe. Total. Então, se ela sabe, não, eu existo para isso, eu vou ser lembrada por isso. Não precisa ser lembrado pela humanidade. Você pode ser lembrado pelas pessoas mais importantes. Seus filhos, seu cônjuge, acabou. E honestamente, a pessoa tem que ser, vou usar nas palavras do Ítalo Barcilli, ela tem que ser muito prepotente para querer ser lembrada no mundo, porque dificilmente você vai conseguir, literalmente, mudar o seu entorno. No máximo você vai conseguir ali, tem que ser muito infantil, tem que viver no mundo da lua. Para você que fala assim, eu vou mudar o mundo. Você pode conseguir mudar o mundo, mas vai ser muito difícil ser essa pessoa. No máximo você vai conseguir mudar a sua realidade. Mas no máximo ainda você vai conseguir mudar a realidade da sua família, entendeu? Você Cara, se você conseguir mudar a realidade da sua paróquia, do seu condomínio ali, você já vai ter feito muito na vida. E muito bom que você tenha feito isso, porque se você conseguir mudar a realidade da sua família, consequentemente a sua família vai mudar a realidade da família dela e aí da sociedade como um todo. Mas, cara, meu sonho é mudar o mundo. Ótimo. Mudar meu mundo com a minha fotografia. Não vai. Desculpa, não vai. Desculpa falar isso pra você. Muito difícil, tá? Mas é o que eu falo, a fotografia ela vai ser o veículo para transportar sua mensagem pro mundo. Qual é a sua mensagem, né? Pra que você veio pro mundo, né? Fica aí outra pergunta, outro ponto de interrogação pra você. Por que você veio pro mundo, né? E... Se não souber, é ok também, só continua. É um dia de cada vez e... Você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo. Às vezes você nunca descobre, mas só de você viver um dia de cada vez, eu sou melhor todo dia. Às vezes você não... É porque, assim... Propósito é tipo assim, eu nasci pra ser esse copo aqui e carregar líquidos. Muita gente que não entende ainda qual o seu formato, né? E às vezes é uma coisa que realmente ainda não existiu. E por falta de referência, por falta de experiência, a pessoa realmente demora a desenvolver. Por isso que as pessoas têm que ir para campo. Total. Fotografar, viver, viajar, fazer alguma coisa que, de certa forma, causa um certo incômodo por elas não estarem habituadas. Porque dali pode sair uma habilidade nova. Nem que ela fala, não é isso. Pelo menos ela já vai saber. É até legal você falar sobre isso aí, porque é uma coisa que eu queria falar. Claramente aqui a gente tem uma pessoa melancólica na nossa frente, né? Só que muita gente acredita, só pra desmistificar uma coisa em relação ao temperamento aqui, tá? Muita gente acredita e associa habilidades a temperamentos. Essa pessoa é muito focada, ela é muito introspectiva, então ela é melancólica. Ela pode ser melancólica por esse motivo. Uma pessoa muito explosiva, ela é muito sociável, ela é X coisa, Y coisa. Essas habilidades, elas são algumas características que pessoas num padrão de comportamento relacionado ao temperamento podem ter, mas são habilidades que qualquer pessoa pode ter. O sanguíneo ele é muito comunicativo. Mas o colérico ele também pode ser muito comunicativo se ele quiser aprender essa habilidade. O melancólico também pode ser muito comunicativo se ele quiser aprender essa habilidade, tá? Quer dizer que seja uma coisa natural dele? Talvez não, tá? Mas, em relação ao temperamento, o que você precisa analisar sempre é como ela reage e retém
os sentimentos, emoções e sensações que chegam até ela, tá? Eu vou deixar, talvez nos comentários, se você tá me vendo aqui pelo YouTube, eu vou deixar nos comentários desses vídeos uma palestra, tá? Sobre temperamentos, onde explica essas 4 questões, sobre sensações, emoções, sentimentos e como as pessoas retêm essas sensações, emoções e sentimentos. Tá? Esse processo aqui como um todo, tá bom? É importante você entender isso porque para você não ficar colocando uma coisa dentro da outra, achando que tá certo, fazer um teste de internet. Não é só assim, não é só isso. São coisas mais profundas, coisas mais sensíveis que vão ajudar vocês a entenderem melhor como é que o seu cliente é, como você é para você performar com o seu cliente, inclusive, entender a sua relação com o seu filho, relação com o seu marido, relação com a sua esposa, tá? Então é importante você aprender temperamento, não só porque está no hype ou porque o retratista tem que aprender a falar sobre temperamento, blá, blá, blá. Não, é uma coisa que sempre existiu há séculos, tá? Só que agora a gente está tendo mais visibilidade em relação a esse assunto. E por que esse assunto é importante? Porque às vezes você vai lidar com um cliente que ele é mais comunicativo. E você tem que entender como é que você se dispõe em relação àquela comunicação dele ali. Às vezes seu cliente, ele é mais reativo a algumas coisas. E você tem que entender como é que é o tipo de comunicação para aquela pessoa. Às vezes seu cliente é mais introspectivo. Então você tem que entender também como é que é a sua relação com os sentimentos, as emoções e as sensações daquela pessoa, tá? Então, para de colocar essas habilidades em caixas, achando que essas habilidades são habilidades de pessoas que são melancólicas, coléricas, sanguíneas ou fleumáticas. Não. Pensa sobre emoção, sensação e sentimentos dessas pessoas. E, inclusive, já vou deixar aqui também uma pergunta que eu sei que vai ajudar vocês que estão ouvindo aqui. Você que é naturalmente uma pessoa melancólica, tem todo o, entre aspas aqui, o jeito de ser melancólico, tá, mas... Hã? Toda tristinha. Toda triste, toda pra baixo aqui, chorosa, mentira, não tem nada a ver com uma porra com a outra, tá, gente? Mas, você acredita que essa sua forma de enxergar a vida, de ser assim, te ajuda a se conectar mais profundamente com seus clientes? Eu tenho uma coisa que eu falo para as pessoas que me perguntam sobre Tereza, eu falo assim, a Tereza, quando ela te olha, ela invade teu olhar. Porque porque realmente, não é que seja pejorativo, né? Mas é porque é difícil, por exemplo, assim, um colérico, ele tem uma habilidade natural de movimentar o ambiente. Ele movimenta o ambiente, e é natural dele. Porque ele é aquela pessoa que tem muita força, muita energia, né? O sanguíneo, ele é muito sociável, a gente sabe disso. Ele conecta pessoas, ele fala bastante, ele conversa, não sei o quê. E o melancólico, ele é diferente, tá? Mas não é toda pessoa que é assim. Mas quando uma pessoa ela tem um olhar sensível sobre a vida, ela consegue olhar para você, para dentro de você, né? E eu falo que a Tereza ela tem essa habilidade. E o que diferencia para mim o trabalho dela de outros retratistas é justamente ela ter essa habilidade. Ela tem um olhar técnico, e o olhar técnico a gente sabe que todo mundo consegue aprender, ótimo. Mas olhar para a pessoa, para dentro da pessoa, é muito difícil. Você vê fotógrafos técnicos que fazem a pose X, Y, Z, porque sabe que isso vai ajudar em Y, Z e W, tá? Mas olhar para dentro da pessoa é muito difícil. E você desenvolver isso é muito difícil, tá? Aí eu quero saber de você, Tê. Se isso é uma coisa que você já enxergou em você descobriu na vida, você foi lá com seu pai, ou foi num olhar para dentro, ou foi... Como é que foi isso de fato para você? Como é que você conseguiu chegar nesse estágio de acessar a pessoa olhando no olho dela? Porque é difícil fazer isso, né? Eu não olho muito no olho das pessoas quando eu tô conversando com elas, não. Eu fico assim. Porque eu sei que quando eu olho, eu olho realmente de frente. Um pouquinho perto aqui. Tô indo pra trás. Não sei não, pô. Aconteceu? Eu não sei, eu não parei pra pensar nisso. Às vezes eu não paro. Às vezes que eu parei pra pensar muito em como eu estava me sentindo, eu entrei em depressão. Não foi legal, não recomendo. Por isso que eu falo, se esvazia e olha pro outro. Tá. Né? Tem uma coisa que eu costumo falar que é que quando você tá com uma pessoa, você entende ela como... Você pode ver ela como se fosse um livro. Tá. E você chegou no capítulo 37. Você não sabe o que aconteceu e não tem spoiler do futuro e é aquilo ali. Só respeita aquilo ali e só entende que aquilo é aquilo e vê a pessoa. Eu não sei
Eu não sei. Tem um filme que ele é um pouquinho disso que eu acabei de falar, que é Taxi Driver, né? Você já ouviu? Não. Não? É com Robert De Niro, novinho. E você não sabe o que aconteceu antes com a história dele. Te apresenta um personagem, te apresenta o que ele viveu ali e é aquilo ali. Tá. Então não te prepara. Você chega e você não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que ele mora onde ele mora. O bicho não fala. E às vezes não precisa falar. Né? Mas você fica naquela coisa, né? Até onde eu posso ir com essa pessoa? Então eu acho que talvez com esse cuidado, com esse carinho. Também oro para Deus. Senhor, me ajuda a olhar para essa pessoa, porque eu não sei por que ela está aqui. Eu não sei o que ela precisa ouvir, ou se sou eu que preciso ouvir alguma coisa. Legal. Então eu entrego... Eu realmente entrego muito para Deus. Eu estava aqui, sentei aqui, ô Deus. Ô Deus, eu não orei, mas assim, abençoa aqui a galera. Ajuda aí todo mundo. Não é que eu não confio no trabalho de vocês, tá? Mas ajuda aqui todo mundo pra gente fazer alguma coisa que realmente vai acrescentar na vida das outras pessoas, porque vai ser isso aqui e aí vai acabar, a gente vai sair pela porta e acabou. Total. Então, é uma gravação, as pessoas vão ver depois, mas aqui daqui a pouco vai acabar. Então, eu acho que não sei, eu tento fazer um ambiente que as pessoas desejam ficar. Eu não sou uma pessoa de muitas pessoas juntas, como eu já falei. Mas quando eu tô só com uma pessoa, 2 pessoas, eu acho bom. E eu quero fazer aquilo ficar bom pra gente lembrar. Porque eu não sei quando que eu vou ver essa pessoa de novo. Total. Tu falou uma coisa interessante, que eu vi acho que foi quem falou isso? Não vou conseguir lembrar a pessoa de fato, eu queria honrar essa pessoa. Mas ela fala que os ambientes sociais, para você construir memórias em relação às coisas que você vive, você precisa de pessoas, né? E para mim isso é muito verdade. Você constrói memórias sozinho? Constrói. Mas talvez essas memórias não terão tanto significado se você não tivesse com pessoas, né? Tê, uma última pergunta para você, pra gente finalizar aqui nosso podcast, que já tá quase... Quantas horas? Quanto tempo de podcast? 1h30 de podcast. Passa rápido. Cara, eu adoro esse formato. Esquece. Uma última pergunta é... qual é a maior habilidade da Tereza? Tomar café? Ah, cara. Qual é a maior habilidade da Tereza? Quando eu tô afim, a minha melhor habilidade é olhar para outra pessoa. Legal. Quando eu tô afim. Mas o que faz você ficar afim? A pessoa tá disposta a ficar na minha frente. Ah, tá. Essa foi profunda, hein? Essa foi lá num... Essa é pra rever o podcast e tentar entender o que aconteceu. Legal, interessante saber isso, né? Você não quer uma pessoa que não tá interessada em fazer aquilo com você. Total. Tem que haver uma troca, né? Tem que estar disposta. Tem que haver uma troca. É muito isso também, né? Não só todo trabalho, todo movimento, toda conexão, eu acho que o mundo, ele funciona nessa premissa. Não que essas trocas precisam ser comerciais ou de forma de ser interessante para cada um, mas precisa haver alguma coisa. A energia que eu passo para você Eu trocaria a palavra troca pela palavra entrega. Total. Eu só preciso se entregar para aquilo. Eu também preciso me entregar, porque senão não funciona. Total. Profunda essa, né? Essa foi boa. Eu não esperava essa resposta. Não, nem eu. Só veio, download. Extraindo aqui. Direto do céu, esse download aqui. Tem uma coisa que eu acho interessante das pessoas pensarem sobre isso, é que, às vezes, já fica aqui o insight em relação à espiritualidade, né? Eu não sei no que você acredita. Eu não sei se é em Deus, não sei se é no Batman, enfim, pra mim não interessa de fato. Mas, às vezes, olha que interessante, você precisa fazer o download, né, de uma informação, ou às vezes Deus está querendo conectar com você, ou o Batman está querendo conectar com você, e está querendo te enviar uma mensagem. Só que sua cabeça está tão confusa que você não consegue ouvir com o coração. Só que para você tomar uma boa decisão, que nem ela está falando aqui, sobre se conectar, sobre se entregar,
essa decisão ela não vem só da sua cabeça, tá? Ela vem do coração, de você ouvir com a pessoa intimamente de verdade, sabe? Você ouvir com o coração, você ouvir com vontade. Só que a sua cabeça tá tão confusa, tanto pensamento, tanta coisa ruim, que você não consegue ouvir de fato. Você não consegue nem verbalizar aquilo ali que está dentro de você, né? Então o pensamento ele baixa aqui do céu, vamos usar esse exemplo, ele baixa do céu aqui na sua cabeça, só que ele bate e ele vai embora. E as coisas não acontecem. Só que quando você está bem estruturado aqui, quando você está bem, você está leve, você vai... E eu vou usar exemplos práticos. Você pratica exercícios, você se alimenta bem, você se conecta com Deus, seja lá qual seja o seu Deus, você se relaciona bem com as pessoas, você pratica o bem, você transborda. Esses pensamentos, você vai num terapeuta também, tá? Esses pensamentos que estão aqui, eles começam a ficar mais claros. Então, todo pensamento que vem, de fato, que é de conexão para você ouvir com o coração, eles passam pela sua cabeça e vão direto pro coração. Só que, às vezes, lembra, a sua cabeça está tão confusa e Deus está tentando falar com você e ele não consegue, o que ele faz? Ele te manda um sintoma. Ele te dá uma dor de cabeça, ele te dá uma diarreia, ele te dá uma azia, porque ele está tentando falar para você o seguinte, cara, para o que você está fazendo agora e você precisa repousar. Mas repousar em descanso, sabe? Literalmente. Colocar a cabeça num lugar, descansar sobre os seus pensamentos, para que você consiga ouvir a outra pessoa sempre com o coração. Para que você não responda ela reativamente com raiva, né? Você entender o que está acontecendo com aquela pessoa ali. Por que ela está falando assim? Talvez ela tenha acontecido alguma coisa com ela em casa, no trabalho, né? Então, não é vomitar as coisas que batem em você, mas tentar de fato ouvir aqui, sabe? Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante é que é muito, muito importante a gente saber quais são as nossas falhas, quais são as nossas sombras. Total. E não tentar alimentar elas, mas saber que elas estão ali. Uhum. Tentar entender, né? Tentar entender. E, tipo, lidar com isso. Porque você não vai nunca, tipo assim, a galera que é só gratiluz, paz, amor. Uhum. Desculpa, isso não existe. Todo mundo tem alguma falha, né? Acho que tá aí também, né? Essa entrega do seu alívio, de tipo assim, eu tô aqui, mesmo apesar de mim mesmo, eu estou aqui. Total. Apesar de mim mesmo, apesar de eu ser quem eu sou, eu tô aqui, falando com você, Total. tentando mostrar alguma coisa positiva, mesmo sabendo o que eu sou e as coisas que eu errei. Porque aqui a gente tá numa conversa muito legal, fica parecendo até que, nossa, a Tereza fala inglês, atende público classe A, mas eu erro pra caramba ainda. Uhum. E eu ainda tenho as minhas falhas, eu ainda tenho as coisas. Quando você fala, conectar com a pessoa, né, que eu falei agora, aí eu lembrei assim, na hora, eu no metrô, aí um cara falando, moça, aí eu, oi, aí ele, você é muito bonita, aí eu mostrei a aliança assim, tipo assim, sai de mim. Uhum. Esse, tipo assim, não me enche. Entendi. E assim, pô, eu podia ter agradecido, né? Total. Ô, Tereza, por que você não agradece, sua escrota, horrível? Sai daqui, você não é essa pessoa. Né? Então, eu fico nessa dualidade. Porque eu sei quem eu sou e eu sei tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. Total. Claro que a gente tem que jogar pro lado bom. Mas sabendo que a gente só sabe olhar melhor pro lado bom porque eu já entendi o que eu erro. Total. Quais são as minhas falhas, o que eu fico caindo o tempo inteiro, né? Se eu não olho por que eu tô caindo, se eu não olho qual é a minha sombra, se eu não olho essas coisas, eu não vou conseguir dar bons passos na vida. Então, é uma forma de você se conscientizar. E, de novo, né? Quando você olha pro outro, você vê que é a mesma coisa. Você tá aí, apesar de sei lá o quê que aconteceu com você. Apesar de algum trauma, apesar de não saber lidar com doce, sei lá. Tô brincando. Mas, assim, alguma questão ali que você vai, de certa forma, olhar diferente para a pessoa, saber dessas sombras e tentar mostrar para ela, não, beleza, apesar de eu ser eu e você ser você, a gente vai conseguir construir uma coisa melhor. Total. Legal isso, hein, que você falar isso, hein. Ó, não tem nem assim, já tem que saber, tem que ter segunda etapa, segundo episódio, para falar mais sobre esse, porque, cara, quando a gente tem um convidado que a gente tem
amizade, fica muito difícil a gente compilar tudo no episódio só, não tem como. Mas ela já sabe que ela vai ter que vir aqui em outro momento pra gente falar só sobre retratos, com outros retratistas aqui também, porque é um assunto de muito interesse de muitas pessoas, tá? Falar sobre temperamentos especificamente também, porque é muito legal trazer uma pessoa de cada temperamento aqui pra gente falar sobre essas características, entre aspas, de cada pessoa e como é que essas pessoas lidam melhor com os clientes dela, porque cada pessoa vai ter uma individualidade, uma singularidade, e é muito interessante que haja isso, porque os seus clientes estão comprando exatamente essa sua forma de ser, tá? E para encerrar esse episódio aqui, cara, eu não posso deixar de falar de novo dos nossos patrocinadores, tá? Lembrando que todos eles estarão aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Se você está assistindo pelo Spotify, tira um print da sua tela, tá? Vá lá pro YouTube ou vá lá no Instagram do Podflash ou no Agenda Milionária, que você vai encontrar nossos patrocinadores lá também, nossos apoiadores. A comunidade Agenda Milionária hoje tem quase 150 alunos. A comunidade é, sem dúvida, o melhor ambiente para você aprender marketing, vendas e gestão para fotógrafo de forma estratégica, tá? Passo a passo, um manual. Você vai sair de lá com um manual de tudo que você tem que fazer para você posicionar seu negócio no mercado, tá? Sem dúvida alguma, eu coloquei ali toda a minha energia, toda a minha entrega em relação a tudo que eu sabia de marketing, vendas e gestão, tudo que eu comprei de conhecimento, tudo que eu tive acesso a conhecimento, tudo que eu pratiquei de fato, eu coloquei lá dentro para você poder aprender também e ter desenvolvimento e sustentabilidade no seu negócio. Você vai vender não só hoje, mas por quanto tempo você quiser e para quem você quiser de fato, tá? Todas as ferramentas estão lá dentro, todos os passo a passos estão lá dentro. É só você sentar, aplicar e colher os resultados. Sempre intencional, tá? Agradecer também o Lucas Lapa. Não se esqueçam, sigam no Instagram, vejam o site do Lucas Lapa Foto Pro, tá? Para vocês verem lá algum tipo de equipamento que vocês estão precisando. A história do Lucas Lapa, ela vai contar aqui. Conta aí a história. Desculpa. É só uma experiência muito positiva. É legal. Porque eu comprei uma case de tripés. Eu não lembro se eu comprei P ou M. E aí eu avisei, veio errado. O meu é tal. Aí ele, tá bom, fica com essa e mandou outra. Lucas Lapa. Obrigada. Não é pra fazer isso não, tá, gente? Isso foi uma ocasião. Mas aí, né, vira cliente fiel, porque resolveu o meu problema. Mas é o que eu faço com os meus clientes. Tereza, tem que voltar aqui, porque o cliente mudou aqui pra cliente do comercial, né? O cliente não gostou das fotos. Eu, não, beleza, vamos fazer aí. Quanto que fica? Nada, pô. Total. Vamos só resolver esse problema. Legal. Um serviço, né? Sim. Solução de problema. Legal que você tenha falado isso do Lucas, porque ele realmente é uma pessoa muito acessível. E, cara, não é à toa que tá aqui com a gente, tá? E não esquecer também da Album. Melhor e maior plataforma voltada para fotógrafo, tá? A melhor startup que existe aí em relação a soluções para fotografia. Acesse o site da Album, veja os planos e produtos que eles têm lá. Eu entrego minhas fotografias de formatura pela própria Album, tá? As pessoas têm a possibilidade de comprar lá fotografias individuais, comprar fotografias extras, né? Ou em forma de pacote, lá dentro também. Taxa irrisória em relação a isso. Vale muito a pena acessar lá para conhecer. E também, se você não tem um site, eu já expliquei 300 vezes lá nos conteúdos gratuitos por que você precisa de um site. Simplesmente para você gerar tráfego e você contabilizar as pessoas que estão visitando ali, mas também para gerar valor em relação aos seus clientes. O cliente, às vezes, ele precisa alimentar-se mais de algumas coisas que estão só no seu site, não só no seu Instagram, tá? E já fica uma dica aqui para você que tem site. Outra coisa. Rodrigo, quero atender clientes diferentes e eu não quero postar tudo isso no Instagram. No site você pode fazer isso. Você cria uma aba específica para um tipo de trabalho que você faz e você direciona os seus clientes direto para lá, sem que essa aba ela esteja pública. Ou seja, se você quiser gerar tráfego para uma aba específica, onde essa aba fique oculta, você consegue, tá? Estratégia aqui que eu estou dando de graça para vocês. Era só isso que eu queria falar. Um grande abraço. Muito obrigado por ter vindo. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje tem retrato. Não se esqueça. Curta, compartilha. Toca o sino aí. Toca o sino não. Aperta o sino do YouTube para você receber notificações de quando os episódios saem. Eles saem geralmente às segundas-feiras. No Spotify sai antes, para você fazer seu cardio de manhã, para você fazer seu treinão aí na academia. E é isso. Agradecer também os amigos do Estúdio Club aqui, que é a nossa residência agora. Valeu, Gabriel. Valeu, Rodrigo. Valeu todos que trabalham aqui. E valeu também você que ficou até agora. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui.